Antes de começar, se inscreva em nosso canal e curta o vídeo. Raul tinha 20 anos e cresceu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde seus dias eram solitários e cheios de inseguranças. Desde cedo, ele sentiu que não se encaixava na sua própria família. Seus pais e irmãos sempre pareciam se afastar dele, como se não entendessem sua maneira de ser, tão diferente de todo mundo. As brincadeiras e risadas das outras crianças não eram o suficiente para curar a sensação de ser rejeitado por aqueles que ele mais amava. Mesmo sendo apenas um garoto, Raul já sentia que sua jornada seria cheia de desafios. Olhando para trás, Raul se via como um peixe fora da água. Seus irmãos eram silenciosos e bem-sucedidos, e sua família parecia ter planos grandiosos para todos, menos para ele. Mesmo assim, ele nunca deixou que isso o definisse. Lá no fundo, Raul sabia que havia algo mais para ele, algo que ele ainda não tinha descoberto, mas que o motivava a seguir em frente, sempre tentando encontrar seu próprio caminho no mundo. Sua infância foi difícil, mas ela também o moldou para ser alguém com uma força interior que ele ainda não conhecia. Raul sempre teve um jeito único de ver o mundo. Enquanto seus irmãos seguiam o caminho da escola, trabalho e estabilidade, ele gostava de pensar fora da caixa, explorar novas ideias e buscar maneiras de fazer as coisas de forma diferente. Isso, no entanto, não era algo que sua família aceitava bem. Eles viam sua criatividade como algo problemático e difícil de lidar, e cada vez que Raul tentava mostrar seu potencial, recebia uma resposta fria e distante. O que parecia um talento para ele, parecia ser um peso para os outros. Ele sentia que sua casa, que deveria ser seu porto seguro, não o aceitava como era. A frustração foi crescendo à medida que os anos passavam e ele se tornava cada vez mais consciente de que sua maneira de ser o afastava ainda mais da família. Não era só a rejeição, mas a falta de compreensão que machucava Raul. Ele via seus irmãos como perfeitos aos olhos dos pais, enquanto ele, com seu jeito irreverente e criativo, parecia ser uma peça fora do lugar. Mas, ao invés de se deixar vencer, Raul começou a perceber que talvez seu caminho fosse diferente, e que ele teria que seguir sozinho para encontrar seu próprio valor. Com 15 anos, Raul não suportava mais a solidão e a rejeição em sua casa. Ele sentia que, para ser feliz, precisaria buscar algo fora daquele ambiente que o prendia. Decidiu, então, dar o primeiro passo para uma nova vida. Em uma tarde chuvosa, enquanto olhava pela janela, ele tomou a decisão que mudaria tudo: iria embora. Sem muitas palavras e sem um plano claro, ele fez suas malas e partiu. Ao sair pela porta, sentiu uma mistura de medo e esperança, mas sabia que essa era sua chance de encontrar um futuro melhor, longe de tudo que o limitava. Raul não sabia exatamente o que o aguardava lá fora, mas sentia que a liberdade era o que mais precisava. Embora o medo de ser rejeitado mais uma vez estivesse presente, ele não deixava que isso paralisasse. Ele sabia que a vida fora de casa seria cheia de desafios, mas ao mesmo tempo, ela representava uma oportunidade de começar de novo, de criar seu próprio caminho. E foi assim que ele decidiu seguir, determinado a construir a vida que sempre sonhou, mesmo sem saber exatamente como faria isso. A única certeza que Raul tinha era de que não queria mais viver de acordo com as regras de uma casa que não o aceitava. Os primeiros anos longe de casa foram duros para Raul. Sem o apoio da família e sem ter muita experiência de vida, ele precisou se virar sozinho. Trabalhou em tudo que conseguiu, desde garçom, atendente até ajudante de pedreiro. Cada dia era uma luta para conseguir pagar as contas e colocar comida na mesa. Mas mesmo nas horas mais difíceis, Raul não desistia. Ele acreditava que, de alguma forma, todo aquele esforço iria levar a algo maior, algo que valesse a pena no final. A vida de Raul não era fácil, mas ele aprendeu muito com os desafios. Ele se tornava mais forte a cada dificuldade que superava, e cada emprego que ele fazia o ensinava algo novo. Às vezes, ele ficava desanimado, pensando que jamais conseguiria sair daquela rotina de sobrevivência. Porém, ele nunca deixou de sonhar. Raul acreditava que um dia tudo mudaria, que ele iria encontrar uma oportunidade que o tirasse da luta constante. Era esse pensamento que o mantinha firme, pois ele sabia que seu esforço um dia seria recompensado. Em um dia comum, enquanto Raul atendia os clientes no posto de gasolina, algo inesperado aconteceu. Um homem bem vestido, com aparência de empresário, parou para abastecer seu carro. Ele ficou observando Raul, que, mesmo no seu trabalho simples, estava sempre atento e oferecendo o melhor atendimento possível. O empresário, impressionado com a dedicação de Raul, começou uma conversa com ele. O homem parecia perceber algo mais no jovem, algo que outros talvez não tivessem notado. Ele, então, fez uma proposta que mudaria a vida de Raul para sempre.
O empresário ofereceu a Raul uma oportunidade de estágio em um grande banco. Para Raul, foi como se tivesse recebido um bilhete dourado para uma nova realidade. Ele nunca imaginou que algo tão bom poderia surgir no meio de uma rotina tão comum e cheia de dificuldades. Embora o medo de não estar à altura da situação estivesse presente, Raul sentiu que essa era a chance que ele estava esperando. Sem hesitar, ele aceitou a proposta, sabendo que essa oportunidade poderia ser a chave para o futuro que ele tanto sonhava. Com o estágio no banco, Raul se sentiu em um novo mundo. Ele se dedicou de corpo e alma ao trabalho, como nunca havia feito antes. A cada tarefa, ele aprendia mais sobre o mundo dos negócios, as finanças e como tudo funcionava dentro de uma grande empresa. Raul, que antes lutava para sobreviver, agora estava mergulhado em algo que poderia mudar sua vida. Ele não tinha experiência, mas tinha vontade de aprender e um foco que o fazia se destacar entre os outros. Seu compromisso com a qualidade e a dedicação chamaram a atenção de todos. Raul sabia que não poderia desperdiçar essa chance, então se entregou de cabeça ao trabalho. Ele estudava, fazia perguntas e sempre procurava maneiras de melhorar. Mesmo nos dias mais difíceis, quando as responsabilidades aumentavam e a pressão parecia insuportável, Raul não pensava em desistir. Ele estava em um lugar onde poderia crescer, e isso o motivava. A cada novo desafio, Raul ficava mais confiante de que estava no caminho certo. Seu esforço e sua dedicação logo começaram a ser reconhecidos, e ele sentiu que, finalmente, estava construindo algo sólido para o seu futuro. Com o tempo, Raul foi absorvendo tudo o que podia sobre o mundo dos negócios. Ele estudava cada movimento, cada estratégia, e se dedicava ao máximo para entender como funcionava o mercado financeiro. O trabalho no banco se tornou uma escola para ele, e Raul, com sua curiosidade e espírito inquieto, se destacou rapidamente. Ele não era apenas mais um estagiário, suas ideias e iniciativas chamaram a atenção de gerentes e diretores. Raul tinha algo que muitos não possuíam, uma visão criativa e ousada para os negócios, algo que parecia faltante no ambiente mais conservador da empresa. Em pouco tempo, Raul passou a ser visto como uma grande promessa no banco. Seus colegas e superiores começaram a confiar mais nele e a delegar responsabilidades maiores. Ele, que antes trabalhava em empregos simples, agora estava no centro de decisões importantes e com acesso a oportunidades que pareciam inimagináveis. Com cada conquista, Raul sentia que estava mais próximo de seus sonhos. Ele sabia que esse reconhecimento era apenas o começo, e sua determinação só aumentava. Não demorou muito para que ele fosse considerado uma peça-chave para o futuro da empresa, e ele sabia que o melhor ainda estava por vir. Com o passar do tempo, Raul continuou a impressionar com sua dedicação e habilidades. Ele passou a assumir responsabilidades cada vez mais desafiadoras, liderando projetos que antes pareciam impossíveis. De estagiário, ele subiu rapidamente na hierarquia do banco, conquistando a confiança dos superiores. Cada novo desafio era uma oportunidade para Raul mostrar que estava pronto para mais. Ele aprendeu a lidar com pressões, a motivar sua equipe e a tomar decisões difíceis, sempre com foco no crescimento da empresa e no seu próprio desenvolvimento profissional. O trabalho duro de Raul começou a ser recompensado de maneira significativa, e em pouco tempo ele se tornou gerente do banco. Para ele, essa era uma grande realização, mas também um sinal de que sua jornada estava apenas começando. A responsabilidade que vinha com o cargo de gerente era enorme, mas Raul estava preparado. Ele sabia que sua ascensão no banco não era fruto do acaso, mas sim de sua dedicação e da confiança que conquistou ao longo dos anos. Agora, ele tinha o poder de influenciar ainda mais o rumo da empresa, e Raul estava mais determinado do que nunca a fazer sua marca no mundo dos negócios. Foi no ambiente dinâmico do banco que Raul conheceu Cláudia, uma administradora brilhante e cheia de ideias inovadoras. Ela tinha uma abordagem diferente para os negócios, muito focada em soluções criativas e tecnológicas. Assim que se conheceram, houve uma química imediata entre os dois, e logo começaram a discutir formas de transformar o banco. Cláudia, com sua visão estratégica, e Raul, com sua experiência prática e criativa, se tornaram uma equipe imbatível. Juntos, começaram a planejar um projeto revolucionário para o banco, algo que poderia mudar a forma como as pessoas lidavam com as finanças. O projeto que Raul e Cláudia estavam criando não era apenas uma ideia comum, era uma proposta de transformação, algo que podia trazer grandes resultados para o banco. Ambos sabiam que estavam no caminho certo, pois compartilhavam a mesma paixão por inovação e pela melhoria contínua. As horas de trabalho se tornaram intensas, mas o entusiasmo de ambos tornava o esforço ainda mais prazeroso. A parceria com Cláudia trouxe a Raul uma nova perspectiva sobre o que poderia alcançar.
Ele sentia que, com ela ao seu lado, os limites que ele pensava ter estavam desaparecendo, e que juntos poderiam construir algo verdadeiramente grandioso. Apesar de estar alcançando grandes conquistas em sua carreira, algo dentro de Raul ainda o incomodava: o afastamento de sua família. Ele sentia que, no fundo, ainda faltava a aceitação e o amor que sempre buscou em casa. Então, decidiu tentar se reconectar. Raul fez diversas tentativas de entrar em contato, oferecendo ajuda, procurando estar presente, mas todas as suas tentativas foram ignoradas ou recebidas com frieza. Sua família, mesmo sabendo de seu sucesso, parecia não se importar. Isso magoava profundamente, mas ele se forçou a entender que nada seria como ele esperava. A cada nova tentativa frustrada, Raul sentia uma mistura de tristeza e frustração. Ele queria mostrar que estava bem, que não precisava mais da aprovação deles para ser feliz, mas ainda assim queria ser aceito por quem era. No entanto, ele começou a perceber que essa busca incessante por validação estava drenando suas forças. Foi quando ele se deu conta de que a verdadeira felicidade não viria de fora, mas sim de dentro. Mesmo que sua família o rejeitasse, ele estava conquistando algo maior: a paz e a realização pessoal que jamais imaginou ter. O sucesso de Raul no banco não passou despercebido, e logo investidores começaram a se interessar por ele. Eles viam o potencial de suas ideias e queriam se envolver em seus projetos. Entre as várias propostas, Raul sentiu que era o momento certo para dar um passo ainda maior. Com a ajuda de Cláudia, que sempre foi uma parceira fundamental em sua trajetória, ele tomou uma decisão importante: fundariam sua própria empresa. A ideia de ser o dono do próprio negócio, de criar algo do zero e transformá-lo em algo grandioso, estava finalmente ao alcance de Raul. Embora a decisão fosse ousada e desafiadora, Raul estava mais do que preparado. Ele e Cláudia tinham uma visão compartilhada e estavam prontos para assumir os riscos. Juntos, começaram a planejar todos os detalhes, desde a estrutura do novo negócio até as inovações que trariam para o mercado. Para Raul, essa era a chance de finalmente ser dono do seu destino, de criar algo que refletisse sua verdadeira essência. A oportunidade estava ali, e ele sabia que seria agora ou nunca. Ele não estava apenas criando uma empresa, estava criando sua própria liberdade. Raul e Cláudia finalmente lançaram o que seria a grande virada em suas vidas: um banco online. Mas não era apenas mais um banco comum. Eles queriam trazer algo novo, algo que fosse mais acessível, mais fácil e inovador para as pessoas. O banco deles não tinha as limitações dos bancos tradicionais. Era ágil, digital e focado nas necessidades reais dos clientes. Com isso, rapidamente ganharam a atenção de um público que estava cansado de serviços complicados e burocráticos. A proposta simples e direta de Raul e Cláudia conquistou milhares de clientes que se sentiram representados pela nova abordagem. Ao longo do tempo, o banco online de Raul e Cláudia se expandiu rapidamente. As pessoas começaram a perceber que o que eles haviam criado não era apenas uma alternativa, mas uma revolução no mercado financeiro. O sucesso foi imediato, e a base de clientes cresceu exponencialmente. Raul sentia que todo o seu esforço, os anos de dificuldades e as frustrações com a família estavam finalmente valendo a pena. Ele tinha criado algo que realmente impactava a vida das pessoas. A satisfação de ver o banco se tornar um sucesso não só trouxe orgulho, mas também a certeza de que ele estava no caminho certo. Após anos de trabalho árduo, Raul finalmente viu seu sonho se tornar realidade. O banco online que ele e Cláudia fundaram se transformou em um dos maiores do setor, e Raul se tornou um bilionário. Ele olhava para sua trajetória e via como tudo que havia vivido, cada desafio, cada momento de rejeição, o levou até ali. Agora, com tanto sucesso e realização, ele sentia que era hora de retornar à sua cidade natal. Ele queria voltar e mostrar para todos que, mesmo vindo de um lugar humilde e sendo rejeitado por sua própria família, ele havia conquistado o que muitos consideravam impossível. Ao retornar a Iguatama, Raul foi recebido de forma bem diferente da que imaginava. Ele agora era um homem de sucesso, com riqueza e reconhecimento, mas ao mesmo tempo, sentia uma nostalgia misturada com um sentimento de desconfiança. Para ele, voltar à sua cidade natal não era só uma conquista material, mas também uma tentativa de lidar com os fantasmas do passado. Mesmo sendo bilionário e bem-sucedido, algo dentro dele ainda buscava a aceitação que nunca obteve. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez, ao voltar, fosse possível criar uma nova história com sua família e consigo mesmo. Quando Raul chegou à sua cidade natal, o reencontro com sua mãe foi inesperado. Ela o olhou com surpresa e uma expressão misturada de orgulho e arrependimento. A mulher que antes o ignorava agora parecia ver em seu filho algo que nunca havia reconhecido: o homem de sucesso que ele se tornará.
Apesar disso, Raul não sentiu a felicidade plena que imaginava. A relação com sua mãe, embora marcante, ainda estava distante, como se os anos de rejeição e silêncio não pudessem ser apagados por um simples reconhecimento. Raul percebeu que, mesmo com todo o sucesso e a riqueza, o que ele mais queria, a verdadeira conexão e aceitação da sua família, ainda era algo que não poderia ser facilmente conquistado. Ele viu em sua mãe uma tentativa de se reconectar, mas o vínculo que existia antes tinha sido rompido por muitas decepções ao longo dos anos. Mesmo que Raul sentisse o desejo de mudar as coisas, ele entendia que o passado não poderia ser apagado com dinheiro ou com status. Ele ficou grato pelo reconhecimento, mas sabia que a relação com sua família, agora, teria que ser diferente do que ele imaginara. Após várias tentativas de reconectar-se com sua família, Raul finalmente aceitou uma verdade difícil. Ele provavelmente nunca obteria a aprovação que tanto desejava. O peso da rejeição, embora ainda presente, começou a se dissipar à medida que ele entendia que a busca por validação não deveria ser o foco de sua vida. Ele percebeu que estava buscando algo fora de si para preencher um vazio que, na verdade, só poderia ser preenchido com a aceitação de quem ele realmente era. O reconhecimento que tanto almejou não viria de sua família, mas de sua própria paz interior. Foi nesse momento que Raul finalmente encontrou a verdadeira liberdade. Ele já havia conquistado sucesso, mas a realização maior foi entender que a aceitação de si mesmo era o que realmente importava. Ele deixou para trás o desejo de agradar os outros, especialmente aqueles que o haviam rejeitado, e passou a focar nas suas próprias vitórias e no que ele realmente acreditava. Raul aprendeu a viver por si mesmo, sem depender da aprovação externa. A paz que ele tanto procurava estava dentro dele, e foi aí que ele percebeu que, finalmente, estava completo. Com a paz que encontrou em si mesmo, Raul passou a dedicar mais tempo a celebrar suas próprias conquistas. Ele olhou para o banco digital que havia criado e percebeu que seu trabalho estava não apenas mudando o mercado financeiro, mas também sendo reconhecido por especialistas e instituições. Diversos prêmios começaram a chegar, reconhecendo sua visão inovadora e a maneira como ele transformou o setor bancário. Esses prêmios não eram apenas troféus, mas símbolos de que ele estava no caminho certo e que suas ideias estavam impactando positivamente a vida de milhares de pessoas. Enquanto os prêmios se acumulavam, Raul se sentia mais realizado do que nunca. Ele não só havia criado um banco de sucesso, mas também uma revolução que ajudava pessoas de todas as partes a terem acesso a serviços financeiros de maneira simples e descomplicada. No entanto, mais do que a fama ou o reconhecimento externo, o que realmente importava para Raul era o impacto real que seu trabalho estava gerando. Ele passou a enxergar suas conquistas como uma forma de ajudar mais pessoas e contribuir para um mundo melhor. O sucesso, para ele, agora tinha um significado muito mais profundo. Com o sucesso de sua empresa, Raul começou a usar sua riqueza e influência para ajudar aqueles que mais precisavam. Ele se envolveu em projetos sociais, fez doações e se tornou uma referência para muitas pessoas que lutavam para superar dificuldades financeiras. Ele sentia que, agora que tinha conquistado tanto, era sua responsabilidade fazer a diferença na vida de quem ainda estava em situações difíceis. Ajudar os outros trouxe a Raul um sentimento de realização que nada mais poderia oferecer. Porém, um dia, Raul recebeu uma ligação inesperada de seu irmão mais novo, aquele que sempre foi o queridinho da família. O irmão, com tom autoritário, disse a Raul que ele tinha a obrigação de ajudar sua família, especialmente ele, ao invés de gastar dinheiro com desconhecidos. Segundo ele, o dinheiro de Raul não era só dele, mas de toda a família, e ele deveria apoiar quem realmente estava por perto. Raul ficou surpreso com a exigência, pois sempre foi tratado como fracassado pela família, e agora, de repente, ele era visto como alguém que tinha a obrigação de ampará-los. Esse pedido, vindo de quem o havia rejeitado por tanto tempo, causou um conflito interno em Raul. Raul, com o coração pesado, refletiu sobre a ligação que recebeu de seu irmão. Ele se lembrou das tantas vezes em que foi ignorado e rejeitado pela própria família, e como isso fez sentir-se insignificante. Agora que ele havia conquistado tudo o que sonhara, a ideia de ajudar quem sempre o desprezou não parecia justa. Ele sabia o que era ser deixado de lado, e não queria se sentir novamente como uma opção, uma pessoa só lembrada quando havia algo a ganhar. Sua escolha foi clara, ele seguiria ajudando aqueles que realmente precisavam, pessoas que nunca o trataram com desprezo e que estavam buscando melhorar suas vidas da mesma forma que ele. Raul sabia que sua decisão não seria entendida por sua família, mas ele se sentia em paz com ela. Ele queria continuar usando sua riqueza e influência para transformar vidas de quem estava em situações difíceis, sem o peso de expectativas não correspondidas.
A rejeição que sentirá ao longo da vida fez com que ele valorizasse mais a sinceridade e a gratidão nas pessoas que realmente precisavam de ajuda. Para Raul, a prioridade era estar ao lado de quem realmente queria crescer, sem interesse, mas com o desejo genuíno de melhorar a vida dos outros. Ele tomou a decisão de não voltar atrás e seguir seu caminho com o coração tranquilo, sabendo que estava fazendo a coisa certa. Algum tempo depois, Raul recebeu uma notícia que mexeu com ele de uma forma que ele não esperava. Seu pai estava gravemente doente e precisaria de um tratamento extremamente caro para sobreviver. Mesmo com toda a rejeição que ele havia vivido, a dor de saber que seu pai estava sofrendo fez com que Raul sentisse uma compaixão que ele não conseguia ignorar. Seu coração, que sempre esteve disposto a ajudar os outros, não conseguiu fechar os olhos para o sofrimento de um dos poucos familiares que ele ainda tinha. Raul sabia que, apesar de tudo, ele não poderia deixar de fazer o que fosse possível para ajudar seu pai. Com um gesto de generosidade, Raul foi até a casa de seu pai, se dispondo a pagar todo o tratamento necessário. Ele não fez isso esperando algo em troca, mas sim porque sabia que, no fundo, a dor de ver alguém sofrer sem poder ajudar era ainda mais difícil do que lidar com os próprios sentimentos de rejeição. A visita e o gesto de Raul não eram apenas uma ação de ajuda financeira, mas uma forma de mostrar que ele possuía um coração que ainda acreditava na bondade, apesar de tudo. Ele fez tudo o que pôde para garantir que seu pai tivesse a chance de viver. De certa forma, conseguiu aliviar a dor de um capítulo não resolvido da sua vida. Depois de pagar o tratamento de seu pai, algo inesperado aconteceu. A família de Raul, que sempre o havia rejeitado, começou a tratá-lo de uma forma completamente diferente. Eles pareciam ter uma nova admiração por ele e estavam fazendo de tudo para agradá-lo. A mudança era clara. Agora, ele era visto como alguém importante, alguém que podia fazer a diferença, não apenas em suas próprias conquistas, mas também no bem-estar da família. A mesma família que havia se afastado dele agora fazia questão de que ele voltasse a morar na cidade natal, para estar perto deles e reconectar os laços familiares. Embora Raul visse que a situação era diferente, ele sabia que o motivo do carinho repentino não era por causa dele, mas por causa do que ele havia feito para ajudar. Essa mudança de atitude não o emocionava como ele esperava, pois ele sabia que as coisas nunca seriam verdadeiramente como antes. Ele reconheceu que o amor da família, por mais que agora fosse demonstrado, era condicionado ao que ele poderia oferecer. Raul não queria ser visto como alguém que precisava de aprovação, e essa tentativa de reconexão, embora cortês, não conseguiu tocar seu coração da maneira que ele imaginava. Para ele, a verdadeira valorização não vinha da conveniência, mas da sinceridade. Embora sua família agora o tratasse bem, Raul nunca conseguiu apagar da memória a dor de todas as vezes que foi rejeitado. As lembranças da infância e dos momentos em que sentiu que não era aceito o perseguiam. Ele sabia que, por mais que sua família tentasse agora se aproximar, o vínculo que ele desejava não poderia ser reconstruído da noite para o dia. O que ele mais queria era ter um ambiente familiar que fosse verdadeiramente amoroso, onde não houvesse julgamentos ou condições. Decidiu então que a melhor forma de curar sua alma era construir uma nova família, feita de amor genuíno, respeito e compreensão. Raul queria fazer tudo diferente. Ele não queria repetir os mesmos erros que ele experimentou quando criança, onde o afeto parecia sempre condicional. A ideia de ter filhos e criar uma família onde o amor fosse incondicional, sem rejeição ou expectativas, era agora sua principal motivação. Ele sabia que poderia dar ao seu filho algo que ele nunca teve, um lar cheio de carinho, aceitação e apoio. Raul não estava mais atrás de aprovação ou reconhecimento de sua família de origem. Agora, ele queria apenas construir algo novo, algo que fosse dele, algo que fosse verdadeiramente feliz e saudável. Raul sabia que, para seguir em frente e construir uma vida diferente, precisava se libertar dos ressentimentos que carregava. Ele entendia que, embora a dor da rejeição fosse profunda, precisava aceitar sua família como ela era. Não podia mudar o passado, mas poderia mudar a maneira como lidava com ele. Ao fazer as pazes com seus pais, irmãos e com a família inteira, Raul estava dando o primeiro passo para curar as feridas emocionais que o acompanharam por tanto tempo. Ele compreendeu que a paz não dependia da aprovação deles, mas da capacidade de perdoar e seguir em frente sem o peso da raiva. Com o coração mais leve, Raul fez a escolha consciente de aceitar sua família como ela era, com todas as imperfeições que sempre existiram. Isso não significava que ele precisava estar perto deles o tempo todo, mas sim que ele iria seguir em frente sem mais rancores. Ele sabia que, ao fazer isso, estava criando espaço em sua vida para algo novo, mais saudável e mais genuíno. Raul percebeu que o verdadeiro perdão era para ele mesmo, e não para os outros. Ao se libertar do passado, ele estava se dando a chance de viver de forma mais plena e construir a família que sempre sonhou.
Embora Raul tivesse feito as pazes com sua família e se livrado dos sentimentos negativos em relação a eles, ele sabia que o distanciamento era necessário. O que ele havia vivido com eles no passado ainda era doloroso, e a ideia de estar próximo demais novamente fazia sentir que estava voltando a um lugar de sofrimento. Ele não queria ser lembrado como a pessoa que sempre se sacrificou sem receber amor ou reconhecimento em troca. Mesmo tendo perdoado, Raul entendeu que seu bem-estar emocional dependia de manter uma distância saudável, sem abrir mão de sua paz. Raul decidiu, então, focar no que realmente importava: sua própria felicidade e o amor que ele estava criando em sua nova família. Ele sabia que, embora o perdão fosse essencial, a proteção de si mesmo também era. Ele não poderia permitir que os antigos padrões de rejeição e dor se repetissem. Ao se distanciar, Raul estava criando os limites necessários para evitar que a história se repetisse, priorizando seu equilíbrio emocional. Agora, ele queria viver por ele, por sua esposa, por seus filhos e por tudo que construiu com tanto esforço. Ele sabia que, para seguir em frente de forma saudável, precisava manter uma distância cuidadosa de sua família de origem. Alguns meses depois, Raul conheceu Patrícia, uma mulher encantadora, com um coração ainda mais generoso do que o dele. Patrícia era tudo que Raul sempre quis em uma parceira: amorosa, compreensiva e, mais importante, alguém que o aceitava completamente como ele era, sem julgamentos. Ela não via Raul por suas conquistas ou pelo sucesso financeiro que ele tinha alcançado, mas sim pelo homem bondoso e dedicado que ele era. A conexão entre os dois foi instantânea, e logo começaram a namorar, mergulhando em uma relação baseada em carinho, confiança e respeito mútuo. Patrícia trouxe para a vida de Raul um tipo de amor que ele nunca havia experimentado antes. Com ela, ele sentia que finalmente estava em um lugar seguro, onde podia ser ele mesmo sem precisar esconder ou lutar por aceitação. A presença de Patrícia fez Raul perceber que o que ele procurava, durante tanto tempo, não era a validação de sua família ou do mundo, mas simplesmente o amor genuíno e incondicional de alguém que o compreendesse. Juntos, eles começaram a construir um relacionamento sólido, que para Raul era o começo de uma nova etapa, onde o amor verdadeiro, sem os erros do passado, seria a base de tudo. Com o tempo, o amor de Raul e Patrícia se fortaleceu ainda mais, e os dois decidiram casar, começando uma nova jornada juntos. A felicidade de Raul não estava apenas no casamento, mas também na criação de uma família cheia de amor. Eles tiveram uma filha, a pequena Tainá, que trouxe ainda mais alegria e sentido à vida deles. Raul, que um dia sofreu tanto com a rejeição, agora era um pai dedicado e amoroso, e jurou para si mesmo que nunca deixaria sua filha sentir o que ele sentiu na infância. Ele a criou com carinho, respeito e apoio, sempre priorizando o bem-estar dela e a felicidade da sua família. Raul vivia uma vida completamente diferente da que ele conheceu quando era mais jovem. Com Patrícia e Tainá, ele encontrou um amor genuíno e incondicional, onde não havia espaço para rejeição ou medo de ser menos do que era. Ele era o tipo de pai que sempre sonhou ser, dando à sua filha o que ele mais desejava: um lar cheio de afeto, compreensão e aceitação. Raul sabia que, ao dar a Tainá o amor que ele nunca teve, estava quebrando um ciclo de dor e mostrando a ela que, na sua família, o amor e o apoio seriam sempre incondicionais. Ele finalmente encontrou a paz e a felicidade que buscava há tanto tempo. Se gostou da história, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe nos comentários o que achou. Até a próxima!